Bom dia, eu sou Hanna Ferreira e eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que é uma adaptação de uma obra literária para quadrinhos mobile friendly. Aqui eu começo falando um pouco sobre a obra, né? O escritor foi o Hermann Hesse, que é um escritor alemão, E essa obra, Demian, né, foi escrita numa passagem do século XIX para o século XX. Foi uma obra muito importante na época que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Então as mensagens trouxe uma boa mensagem para as pessoas durante essa época. Por isso eu escolhi. Objetivo. Meu objetivo geral é adaptar um episódio do capítulo da obra literária Demian, de Hermann Hesse, para o formato de quadrinhos na plataforma web mobile. Os específicos seria analisar outras obras literárias, reconhecer elementos que compõem uma narrativa de quadrinhos e investigar sobre especificações para quadrinhos dentro da plataforma web. A justificativa foi um resgate desse conteúdo, porque muitas pessoas não conhecem mais não têm mais tanto acesso a essa obra, então transformando em algo mais dinâmico para as pessoas mais jovens. E a oportunidade para quadrinistas como eu, que estão começando e não têm tanta experiência em desenvolver um roteiro original, então poderia utilizar um roteiro uma história já pronta e só adaptar. E o uso da tecnologia para beneficiar tanto a sociedade quanto o quadrinista que está iniciando na carreira e não tem tanta verba para financiar, enfim, referencial teórico. Eu comecei o referencial falando sobre a literatura dentro dos quadrinhos, aí essas foram as perguntas que eu respondi durante a minha pesquisa, qual seria a importância dos clássicos e por que se chamam clássicos? Como eu disse, a maioria dos clássicos contém uma mensagem importante para a humanidade e geralmente ela ultrapassa o tempo, ou seja, uma mensagem que servia tanto para época passada serve para agora, falando sobre problemas sociais, preconceitos, enfim. E quais seriam os problemas de uma adaptação? Durante a pesquisa foi encontrado alguns problemas, porque eu acho que é um pouco óbvio que não tem como fazer uma tradução fiel à obra original, já que seria outro tipo de linguagem. Mas então, por que valeria a pena? Como foi citado também, seria uma forma de trazer um público ao contato dessa obra literária, de uma forma mais próxima deles. E aí, essas foram as adaptações analisadas durante o trabalho, que seria do Machado de Assis, o Conto de Escola, do Milton Ratum, Dois Irmãos, que foi adaptado pelos irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá, e o conto de Franz Kafka, que é a Metamorfose. Com essas análises eu consegui obter alguns tipos de formas de adaptação. O próximo tópico foi quadrinhos como uma forma de leitura. Alguns elementos que caracterizam o quadrinho que foram encontrados foram os quadros, a sarjeta, que seria espaço entre os quadros, os balões e recordatórios, composição visual, que é a construção da imagem, e o texto. E o porquê de um roteiro ser importante. Tanto para guiar a história, para não deixar ela sem pé nem cabeça, ter um início, um meio e um fim. Tanto para ajudar também um quadrinista que vai compor as imagens. E o tópico final foi sobre o webcomics. Fui pesquisar sobre as especificações das webcomics, formato de imagem, que seria o PNG, as dimensões que ficam mais fáceis de visualizar no computador, os tipos de comando, e o conceito de tela infinita, que eu não sei se vocês perceberam, mas eu utilizei no slide, que seria como se fosse um arquivo inteiro. E o que seria uma webcomic mobile friendly? Seria uma webcomic adaptada para os dispositivos móveis, como tablet e celular. E as formas de hospedagem, que foram os sites, o Tapas, que é tanto aplicativo quanto um site que hospeda quadrinhos, que é de graça, o Line Webtoon também, que é um aplicativo coreano, e o Tumblr, que é uma espécie de blog pessoal, mas também é utilizado para esse fim. Aí entra na parte de materiais e métodos. Os materiais utilizados durante o processo foram esses, e o software foi o Photoshop CS6. O método utilizado foi uma junção de 3 métodos.
Um de projeto em design, que seria do Bruno Munari, e um de roteiro adaptado, que é do Sid Field, e o de criação de história em quadrinhos, que é o do Scott McCloud. Eu comecei com a adaptação do roteiro, e durante essa adaptação eu fiz várias leituras do livro e análises, e após isso eu fiz algumas pesquisas com base no que se passava na época, e essas aqui foram as minhas referências principais para a composição. Durante a construção eu defini o assunto, que é uma frase que resume o livro todo. Tenho também um diagrama que é para ajudar na definição do personagem, e a estruturação da história, que ficou o primeiro capítulo, né, que foi feito, ficaram 9 episódios, sendo que um foi o finalizado, e 209 quadros, no geral. E aqui a definição dos personagens. O Emil Sinclair, que é o principal, Max Damian, a mãe, e o Franz Kromer, que a mãe é do personagem principal. E essas foram as definições que eu utilizei para ajudar no processo de criação. Em relação ao layout, eu fiz uma tabela de requisitos e parâmetros definindo o formato que eu iria utilizar, a resolução e o site que eu iria disponibilizar, que no caso foi o Tapas. E o padrão de leitura, que seria ocidental, já que vai ser escrito em português. O processo de renderização, também como já citado. A paleta de cores e a tipografia, que foi a Ventura Ed. Aqui foram... comecei com um rascunho, esse seria o rascunho inicial. E após isso, após finalizar os 9 episódios em rascunho, eu fiz uma pesquisa em que obtive bons resultados. Como, por exemplo, poucas pessoas tiveram dificuldade com o fluxo da história, mesmo na fase de layout, ou de rascunho. E muitas pessoas também demonstraram interesse na história, tanto na continuação como quadrinho, quanto na história original. E aqui o rascunho inicial em comparação com o rascunho limpo. Seria a segunda fase. Arte final. Eu peguei algumas referências de artes desenvolvidas na época, que seria do expressionismo alemão, que foi o mais forte. Os personagens, algumas pessoas que tinham as características dos personagens. O personagem principal eu peguei o próprio autor, já que é uma história basicamente autobiográfica, e cenários da época. Aí eu comecei com o desenvolvimento do personagem principal, que é Emil Sinclair. Foram feitas as vistas, expressões, comportamento e a paleta de cores. E o desenvolvimento da mãe também foi a mesma coisa, paleta de cores e as vistas. Que o personagem Damian também. E o Franz Kromer. Aí eu fui para a parte de desenvolvimento de cenários. Esses foram alguns sketches feitos de ambientes da época e de objetos também. Foi feito lá em arte de alguns ambientes da história e da vista da cidade. Aqui foi aplicada a paleta de cores, que foi inspirada em uma das referências utilizadas na pesquisa, e ficaram assim. E a finalização, no caso do line art, o colorido, e aqui é a capa, né, que eu disponibilizei ali o link para vocês acessarem, caso tenha aqui também queiram ver. E aí foi feita uma outra análise de resultados avaliando esses tópicos aqui. Também foram bons resultados, a maioria respondeu com ótimo e bom, sendo que foi uma tabela de 1 a 5, sendo que 5 era ótimo e 1 era ruim. E aí, eu queria mostrar como funciona para as pessoas que não têm... Daqui é como funciona na plataforma. Seria baixado no App Store, o Google Play. E aí é a interface dele. Tem histórias tanto em quadrinhos quanto livros. E é separado por episódios. É o primeiro episódio que foi o finalizado. Essa seria a rolagem infinita que foi mencionada anteriormente. Também tem a opção de aumentar a tela, caso você não consiga enxergar as letras. E aí passa para o próximo capítulo, só com um comando, no caso, que seria de deslizar. A opção de curtir a história e se inscrever para receber atualizações. E aí é isso. Bom, os objetivos colocados desde o início foram cumpridos.
dentro do prazo estabelecido. E uma coisa boa foi que grande parte das pessoas que participaram dos testes, né, dos formulários, eles demonstraram bastante interesse e mandaram mensagens positivas para mim, o que me fez pensar em viabilizar um projeto e finalizar a história inteira. E até uma versão impressa também, fazer uma versão impressa. Também proporcionou conhecimentos dentro da área, os quais não são vistos dentro do curso e que é muito bom. E a geração de material que pode ser compartilhado com outros acadêmicos, caso queiram, também, que tenham interesse também dentro dessa área, já que o curso não abrange esse tipo de trabalho. Enfim, é isso. Obrigada. Por isso.